Imagina um protagonista que nem protagonista parece ser. Esse é o Sato, um estudante qualquer desse que os professores esquecem até de chamar na chamada. Suas notas tão medianas que chegam a ser invisíveis. Amigos, alguns, poucos que compartilham o mesmo destino irrelevante. E romance, só nos animes. O grande sonho dele, ser jogado em um mundo de fantasia, para quem sabe virar um herói, ou pelo menos conquistar uma garota gótica. A vida dele era um tédio contínuo, mas como todo bom protagonista de anime Isekai, o tédio era só a calmaria antes da tempestade, ou melhor, antes da convocação. Em um dia qualquer, alguém furta seu guarda-chuva. Sem muita escolha, ele decide esperar a chuva passar. Afinal, a princesa tem medo de se molhar. Ele pensa com ironia de sempre. E eis que surge Suzune, presidente do conselho estudantil, avisando que a escola está para fechar as portas. Sato entende isso como um elegante dá o fora. Mas aí surge Kazuki, o vice-presidente, que parece saído de uma propaganda de shampoo. Ele, todo gentil, oferece seu guarda-chuva reserva para Sato. E para completar o milagre, ainda o convida para ir embora junto com ele. Sato mal acredita. Estava ali caminhando ao lado das duas figuras mais idolatradas da escola. Era como estar num episódio especial final de temporada, só que sem trilha sonora. No meio do caminho, tomado por uma curiosidade quase jornalística, ele pergunta: vocês são um casal? Os dois dão risada, nada de romance ali, só boatos alimentados pela convivência no conselho estudantil. A conversa segue e Suzune pergunta: e você, Sato, já pensou no futuro? Ele responde com sinceridade e toque de comédia. Pretende ficar trancado assistindo anime e engordar o máximo que puder. Um plano de vida digno, pelo menos de um bom meme. Suzune, para a surpresa de todos, diz que também não tem planos. Ela revela que alcança seus objetivos tão rápido que a vida perdeu o desafio. E isso faz se sentir deslocada, como se não pertencesse a esse mundo. A conversa ganha uma profundidade inesperada. E daí, do nada, o Kazuki para. Ele pergunta se alguém ouviu um sino. Suzune diz que sim. Sato, por sua vez, só escutou o som da sua barriga pedindo um lanche. Mas o sino volta a tocar, cada vez mais forte. Um círculo mágico surge e, sem entender nada, Sato se vê sendo envolvido pela luz. Em segundos, estão em uma sala cheia de colunas douradas e tapete felpudo. Um homem impotente, sentado num trono, se apresenta como um rei, o clássico rei de RPG. Ele diz que foram convocados para salvar o mundo de um lorde demônio, que acordou com vontade de caos. Kazuki, claramente desconfortável, pede voltar para casa, mas o rei garante que isso só acontecerá quando o trabalho estiver feito. Ele até se ajoelha para mostrar o quanto está desesperado, clássico golpe de apelo emocional. O rei então explica que apenas aqueles com potencial para ser heróis ouvem o sino da convocação. E aí vem a questão: Sato não ouviu absolutamente nada, feito muito, mas todos seguem para a próxima etapa, o teste de afinidade mágica. Suzune encosta na bola mágica e ela brilha em amarelo, magia do trovão, bonita, poderosa e impactante. Kazuki, claro, tira o atributo mais raro, luz. Já Sato, verde, um verdinho meio sem graça, ele parecia até um sinal de doença. Suzune e Kazuki tentam ser simpáticos, dizem que a cor é bonita, mas a moça que aplica o teste corre em pânico para o rei. Lá ela revela o poder dos dois e solta um dramático: mas tem um problema, o Sato. O rei ri, mas sua expressão muda ao ouvir verde. Ele manda todos calarem a boca e com um ar nervoso diz: levem esse garoto para longe do castelo. Sato, sem entender nada, pergunta se ele é perigoso. Responde que sim, que existe uma pessoa nesse mundo com o mesmo poder que ele, e essa pessoa não pode descobrir a existência de Sato. Nesse exato instante, a tal pessoa entra na sala. É Rose, a capitã do esquadrão do resgate. Uma mulher que carrega o caos nos olhos e uma aura de não brinque comigo em cada passo. Ela pergunta sobre o ritual de convocação. O rei tenta disfarçar, mas ela logo percebe que Sato não é um plebeu qualquer. Ela exige saber o nome dos novos heróis, e ao ouvir que a magia de Sato é verde, decide levá-lo com ela imediatamente. O rei surta, lança o feitiço de contenção e tenta expulsar Sato do castelo, mas Rose, com velocidade absurda, quebra o feitiço soco e agarra o garoto. Ela diz que o transformará num verdadeiro curandeiro e some com ele. Enquanto isso, no castelo, os demais ficam sem entender nada. Uma das conselheiras explica que Sato foi levado para integrar o esquadrão de resgate, pois seu atributo é magia de cura, algo raríssimo, mas também revela que os métodos da Rose são peculiares, e quando digo peculiares, ela dizer insanos. Na base do esquadrão, Sato conhece os companheiros de Rose, todos têm cara de vilão secundário. Ela diz que cuide bem dele. O garoto tenta fugir, mas é recebido com um sorriso que mais parece ameaça. Então Rose avisa: o treinamento começa amanhã. Sato percebe que seu inferno pessoal acaba de começar, e nem é figura de linguagem. No dia seguinte, ele reencontra Kazuki e Sazune. Eles ficam aliviados ao ver que o amigo ainda tem todos os membros no lugar. Sato conta que entrou em um regime de treinamento brutal, tipo inferno mesmo. Ele diz, mas está determinado a se tornar alguém útil, alguém que possa ajudar, na verdade. E antes que pudesse continuar o drama, Rose aparece do nada como uma assombração impaciente. Ela diz que ele pode visitar os amigos, desde que não atrase os treinos, e entrega a ele um diário. Anote tudo, vai te ajudar a não enlouquecer. O primeiro dia de treino parece até relaxante, meditação e concentração. Sato começa a sentir a energia da magia de cura em seu corpo. Rose então o faz estudar mapas, entender o território e as raças desse mundo, mas a paz dura pouco. Nos dias seguintes, o treinamento muda de nome. Agora se chama Tortura Mágica Educativa. Corridas infinitas, tapas esquentados quando ele cai e ordem para levante e corre de
novo, seu Kengo. E o mais bizarro, a magia de cura começa a ativar sozinha. Mesmo caído, machucado, ele se cura. E Rose sorri com orgulho, ou sadismo. Agora sim, tá começando a ficar bom. Mas isso era só o começo. Rose eleva o nível, exigindo 1000 flexões e sprint intermináveis, com peso nas costas. Sato começa a acreditar que está em um campo de batalha, e não em um campo de treinamento. Em meio ao cansaço, ele percebe que está cada vez mais resistente, mais ágil e mais determinado. O tempo passa, e os treinos se intensificam. E Sato, surpreendentemente, começa a gostar daquilo tudo. Ele sente que finalmente encontrou seu propósito. Quando Suzune e Kazuki voltam para visitá-lo, encontra um novo Sato, musculoso, confiante e com um sorriso de quem sabe onde está indo. Suzune fica tão chocada que solta um "nossa, você tá diferente", e Sato, com aquele humor sarcástico, responde: diferente bom ou diferente assustador? Ela apenas fica avermelhada, né? Cara toda sem graça, e desvia o olhar. A visita é breve, mas significativa. Sato mostra seu progresso e diz que agora entende o porquê está ali. Ele não quer mais fugir, ele quer proteger. Então chega o grande dia. Rose o leva até o alto de um penhasco. Lá embaixo, uma floresta densa e escura. O desafio: derrotar um urso colossal. Um monstro que nem os guerreiros experientes enfrentam sozinhos. E Sato foi treinado para isso. Rose aponta para a floresta e diz: você só volta para casa depois que vencer aquele urso. Sato fica meio bolado, né? Porque o treinamento dele até então só foi fazer flexão, correr. O cara era um atleta, mas não sabia nada sobre luta. Rose não pensa duas vezes. Joga o moleque de um abismo com mais de 500 metros de altura e manda um: se vira, garoto. Você quer saber se o nosso querido curandeiro vai sair vivo dessa? Então não perde o próximo episódio dessa saga épica. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Aqui é o canal Fala Uramesh, trazendo o melhor do mundo dos animes para você, e até a próxima.